A TV Faixa está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio. O nosso convidado de hoje é o professor universitário Ciro Garcia, candidato do PSTU. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no estúdio da Faixa, candidato. E eu começo com uma pergunta que eu acho que é fundamental, que todo mundo precisa saber na hora de escolher seu candidato. Por que você quer ser prefeito do Rio de Janeiro? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Faixa, a oportunidade de estar aqui fazendo esse diálogo através da TV Faixa, porque o meu tempo de campanha é exíguo, do tamanho da falta de democracia desse país, só tenho 6 segundos, então essa é uma oportunidade de ouro para nós do PSTU. Nós queremos participar desse processo eleitoral porque nós queremos transformar o Rio de Janeiro numa cidade para os trabalhadores. O Rio é uma cidade maravilhosa, mas para os empresários, é o Rio Negócios. É o Rio dos mega eventos para favorecer as grandes empreiteiras, o sistema financeiro. E, objetivamente, é um Rio que está totalmente voltado contra os interesses essenciais da classe trabalhadora. Você tem uma saúde que não funciona, uma educação que não funciona, uma política de segurança que não é um problema do prefeito, mas que é levada na cidade, que é uma política que chacina a nossa juventude negra das nossas favelas e comunidades carentes. Então nós queremos um Rio para os trabalhadores, porque são os trabalhadores que constroem a riqueza, são eles que trabalham e tem que ter essa cidade maravilhosa para eles, principalmente. Então, nesse sentido, o nosso objetivo é estar na campanha para transformar o Rio num Rio para os trabalhadores. Você já trouxe aí alguns itens que a gente considera importante realmente serem debatidos com os candidatos e a partir da educação, então, foi um desses itens. Quero colocar a seguinte questão para você. Em 2015, o IDEB, que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação no município, foi de 5,3. E para 2021, a meta é de 6,4 para esse índice. O que fazer para alcançar, nesse período de gestão que está por vir, esse índice que se espera como meta? Bom, primeiro é importante deixar claro que esses índices, muitas vezes, eles camuflam uma determinada realidade. Nós vivemos um momento em que a educação do município tem uma série de carências, que vai desde da educação infantil, com uma carência de creches enorme na nossa cidade, passa pela questão da ausência de professores na educação infantil, quando chega aí quando as crianças estão maiores, a farsa do horário integral do Eduardo Paes, que vai de 7h30 até 2h, e que é uma farsa. A questão da camuflada, da aprovação automática, que não existe mais escancarada como antes, mas continua existindo, porque, por exemplo, para uma pessoa se candidatar a ser diretora de uma escola, se ela tiver 20% dos seus alunos reprovados, ela não pode ser candidata. Então, isso obriga os trabalhadores da educação a terem que, para poder atingir isso aí, a fazer de uma certa forma a tal da aprovação automática. Então, sem falar a falta de valorização do professor, a carência, inclusive, nos outros setores de apoio da educação, tem uma série de escolas que não tem porteiro, portanto, é tudo uma falácia muito grande. Nós precisamos de muitas coisas. Nós precisamos de uma educação pública e gratuita, de qualidade, de verdade, aumentar para 35% como mínimo a participação do orçamento na educação, realização de concurso público para todas as áreas de profissionais de educação, com a valorização desses profissionais, a começar do professor, mas não só o professor, o conjunto dos profissionais que vai desde do professor, os técnicos, merendeiras, o conjunto, mas com um salário decente, rescindir toda e qualquer vinculação com a iniciativa privada, porque a educação não pode estar voltada para o lucro, ela tem que estar voltada efetivamente para que a gente possa fazer uma educação crítica, para que essas crianças possam efetivamente não serem mera reprodução do mercado de trabalho, mas possam conquistar efetivamente um espaço numa sociedade tão competitiva e tão adversa para os trabalhadores como é que nós vivemos. Então, com esse conjunto de medidas e assegurando, acima de tudo, que as verbas públicas são para a escola pública, nós temos condições de garantir uma escola pública gratuita de qualidade, por exemplo, acabar com essa coisa da polivalência, porque acaba desqualificando a própria
a possibilidade, né, de uma melhor aula, porque tem professores que têm que dar mais de uma disciplina e nem sempre são aquelas disciplinas para as quais ele foi qualificado, para que ele estudou. Então nós temos que ampliar, são uma série de medidas que têm que ser tomadas e que passa efetivamente pela garantia de uma educação pública gratuita de qualidade sob controle da classe trabalhadora. Então, essas medidas eu acho que são fundamentais. E acabar com as brincadeiras, tipo agora, nós estamos tendo agora, por ocasião, nas vésperas da eleição, o Eduardo Paes agora consegue inaugurar escolas sem professores e sem alunos. Essas escolas que ele está inaugurando têm capacidade para 20 turmas e está funcionando uma ou duas apenas. Isso é apenas fachada para poder fortalecer, né, a sua propaganda e tentar levar à reeleição o seu candidato. Então, essas coisas todas nós temos que resolver e isso passa pela garantia de uma educação, toda ela voltada para o atendimento da classe trabalhadora, com horário integral de verdade, creche, merenda de qualidade, profissionais recrutados por concursos públicos, valorização profissional, esse conjunto de medidas. Candidato, saúde pública é um item muito importante. O município ele é responsável pela saúde básica, pela atenção básica, que pode-se dizer que a parte mais importante é a porta de entrada do SUS. Hoje a gente tem as UPAs com uma série de questões a serem resolvidas e também uma questão na relação de trabalho com esses profissionais de saúde que atuam nessas unidades e que gera muita polêmica. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão e de que forma pode-se oferecer de fato uma porta de entrada aberta para o cidadão ter acesso à saúde? Yasmine, a sua pergunta é completa. Saúde não é mercadoria. Então, o primeiro passo para que nós possamos garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade, para que a educação, de fato, cumpra essa sua função, é a rescisão de contrato com todas as OS, que nada mais é do que uma precarização de mão de obra. É uma interposição fraudulenta de mão de obra, essas OS. Nós temos que rescindir imediatamente. Não é fazer revisão de contrato, auditoria, não. É rescisão imediata de todos esses contratos. A partir daí, realização de concursos públicos para que a gente possa suprir todas as debilidades na área da saúde com valorização profissional, do médico, passando por todas as categorias, chegando, né, ao pessoal do asseio e conservação, valorizando inclusive os garis, porque isso faz parte do sistema de saúde, criar uma empresa municipal de obras públicas e realizar as obras necessárias, como, por exemplo, saneamento básico nas favelas, água potável, a limpeza dos nossos rios, taxação nessas empresas que jogam dejetos diretamente nos rios ou na Bahia. Ou seja, nós temos toda uma série de coisas que tem a ver com a questão da saúde. Agora, o fundamental é que esses problemas todos, como você bem colocou, começam no próprio SUS. Hoje existe um ataque ao SUS, que quando foi concebido, é um sistema de atendimento universal à saúde, um dos mais progressistas, talvez, do globo terrestre, né? Um dos mais avançados, mas que entre o que está no papel e a realidade vai uma distância muito grande. Por quê? São filas enormes, ausência de leitos, um tempo enorme para poder fazer uma marcação de consulta, toda uma série de coisas. No caso, por exemplo, nos atendimentos intermediários, que são as clínicas de família e as UPAs, falta de médicos, falta de determinadas especialidades, como pediatria, como, por exemplo, neurologia, falta de equipamentos, ou seja, é uma série de problemas, certo? E que tem a ver com essa questão. Nós só vamos resolver isso rescindindo o contrato com as OS, garantindo uma saúde efetivamente 100% pública, verbas públicas para a saúde pública, saúde não é mercadoria, e temos que atacar a questão da defesa do SUS também, porque isso começa em cima. Por isso, inclusive, a nossa luta é pelo fora todos, fora Temer, eleições gerais, porque as coisas começam de cima para baixo, principalmente na área da saúde. Candidato, o slogan da sua campanha traz o trabalhador como principal prioridade no caso de vitória da sua campanha. Eu pergunto o seguinte, o jovem trabalhador hoje não encontra espaço no mercado de trabalho, muitas vezes até com um nível qualificado de educação. O que se propõe na sua campanha, na sua perspectiva de governo, para esse jovem, para os jovens que estão se iniciando no mercado de trabalho hoje? Bom, a nossa proposta para atacar o desemprego, nós temos basicamente duas que são centrais. Uma é a criação de uma empresa municipal de obras públicas
que se direcione a realizar as obras realmente necessárias para a nossa cidade, para que atenda às necessidades da classe trabalhadora. Que obras são essas? É verificar as carências na área de educação, na área da saúde, na questão do saneamento, na questão de moradias populares, bom, toda essa série de medidas, na questão do transporte, porque nós não falamos do transporte público, né? Numa cidade do tamanho da nossa, nós temos que atacar essa questão, acabar com a farra da FETranspor, acabar com absurdos como esse, por exemplo, da dupla função, onde você tem um trabalhador submetindo ali a uma covardia de dirigir e fazer troco, colocando em risco a vida dele e a vida dos usuários. Nós temos que acabar com isso, então isso significa municipalizar as empresas de transporte rodoviária, né? Sem, inclusive, indenização, porque a FETranspor já lucrou demais às custas da exploração dos trabalhadores aqui da nossa cidade. Uma municipalização desse transporte, criação de metrôs, né? Principalmente para a Zona Oeste, para as áreas onde está a maior parte da população trabalhadora, parar com essa história de que o metrô só cresce para a Zona Sul e para a Barra. Nós temos que ir para lá, uma cidade do tamanho da nossa. É fundamental que o transporte de massa seja sob trilhos, que é menos poluente, que além de ser mais condizente, porque ele consegue transportar um número maior de pessoas, também diminui a questão da poluição. Então, todas essas medidas, elas vão gerar empregos. A outra, além disso tudo, realização de concursos públicos para todas as áreas carentes. Todas essas, levantar as carências, eu citei algumas aqui, por exemplo, na questão de professores, profissionais de educação infantil, na área, as pessoas que acabar, por exemplo, desse convênio da prefeitura com a Conlurb na questão para fazer a merenda e contratar efetivamente, de fato, merendeiras e ter um plano de carreira, serem funcionárias públicas, acabar com essa precarização, ou seja, e reduzir a jornada de trabalho da prefeitura sem a redução de salário. Com a redução da jornada de trabalho, você também amplia a oferta de emprego nos diversos itens que a prefeitura... E aí você citou, por exemplo, o fato de jovens qualificados que já estão entrando no mercado de trabalho sem oportunidade. Com essa redução da jornada, sem a redução do salário, você abre a possibilidade para os jovens das mais diversas qualificações. Então, essa é uma preocupação nossa e é claro que, por exemplo, eu posso fazer isso na prefeitura, mas não tenho condições de obrigar isso na iniciativa privada, mas posso abrir nos processos licitatórios que aquelas empresas privadas que acatem essa orientação da redução da jornada sem a redução do salário tenham uma relação, digamos, privilegiada com a prefeitura pelo fato de estar atacando uma questão que é central, que é essa questão do desemprego. E essa questão, por exemplo, da criação de uma empresa municipal de obras públicas para fazer as obras realmente necessárias é vital, porque nós estamos passando por um desemprego enorme no nosso país, nós estamos passando por uma crise nos estaleiros aqui no Rio de Janeiro. Agora, com o fim das Olimpíadas, isso vai impactar na construção civil, porque várias pessoas que estavam empregadas vão estar desempregadas. Então, esse conjunto de medidas, eu acho que a gente ataca de frente esse problema do desemprego. Qual a sua proposta para a segurança do município do Rio de Janeiro e qual é a tua opinião sobre a militarização da Guarda Municipal? Eu sou radicalmente contra essa coisa da militarização da Guarda Municipal. Eu vou além. Eu sou pela desmilitarização da Polícia Militar. Nós do PSTU defendemos o fim da PM, nós defendemos uma polícia só, unificada, civil, né, que é óbvio, vai ter uma parte dela que é para o policiamento ostensivo fardado, a outra dela é voltada para a inteligência, mas é uma polícia só, com direito de sindicalização, com direito de greve, com plano de carreira, com salário decente, com delegados eleitos pela comunidade, para que você tenha uma polícia que tenha uma relação com os trabalhadores de igualdade e uma polícia que seja respeitada pela população e não atemorizada, né, que a população não tenha medo. Contra uma polícia de segurança, que eu já coloquei aqui, que é genocida e fascista, que institui uma pena de morte informal à juventude negra que mora nas favelas, independentemente delas estarem envolvidas ou não com o tráfico. Basta ser negro, ser pobre, morar numa favela e ser jovem, você está condenado a uma pena de morte informal aqui na nossa cidade. Então nós somos radicalmente contra isso. Medidas com relação a essa nós temos que atacar com saúde pública gratuita de qualidade, educação pública gratuita de qualidade e
oferta de emprego para essa juventude, lazer, cultura, criar equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, equipamentos de esporte, para que esse jovem possa, na sua formação, ir se tornando um cidadão com plenitude e com consciência crítica. E sou radicalmente contra essa coisa de militarização da Guarda Municipal, e num governo nosso, jamais a Guarda Municipal vai ser voltada para reprimir o trabalhador do mercado informal, que é reprimir camelô. A Guarda Municipal pode ter o papel dela de guardar o próprio municipal, as escolas, os logradouros públicos, auxiliar na segurança, mas de maneira nenhuma esse papel de repressão, esse choque de ordem. Cada vez que tem um choque de ordem, né, dentro dessa visão de uma cidade-empresa, na verdade, o que implica é um curto-circuito nos direitos dos trabalhadores, porque aquelas pessoas que estão lá, os camelôs, que fazem a economia informal, estão honestamente defendendo o seu pão de cada dia. E cada vez que eles tentam estabelecer alguma ordem, é para tirar das mãos dessas pessoas e colocar na mão de empresários, quando fazem as supostas regularizações. Nós temos que regularizar, mas dando condições a esses trabalhadores de poderem trabalhar. E a gente tem condições. Não adianta criar, por exemplo, espaços onde as pessoas não passam. Nós temos que fazer com que o trabalho deles seja regulamentado, mas eles estão ali correndo atrás do pão de cada dia deles. E não ter uma polícia voltada, uma guarda, né, voltada para a sua repressão. Então eu sou totalmente contra essa militarização da guarda, a utilização de armas letais, sou radicalmente contra tudo isso aí. E acho que ainda para fechar essa coisa da segurança, eu não falei de uma coisa que eu acho muito importante também, que tem tudo a ver com a nossa cidade, que é a questão da droga. Não adianta essa guerra ao tráfico, que é uma coisa de enxugar gelo, onde as pessoas ficam submetidas às balas perdidas, que não tem nada de perdidas, entre troca de tiros entre polícia e traficantes, facções de traficantes, entre milícias e traficantes, e a classe trabalhadora ali no meio morrendo todos os dias, né? Na favela ou fora dela, porque as balas perdidas elas alcançam a cidade como um todo. Então, nós defendemos também a legalização das drogas. E nós entendemos que com a legalização das drogas a gente ataca os dois tráficos de uma vez só. O tráfico de drogas e o tráfico de armas, porque eles se retroalimentam. Mas é uma defesa em âmbito nacional. Com certeza. Isso não é uma tarefa, é óbvio que do ponto de vista constitucional, isso teria que passar por uma medida, né, no Congresso Nacional, mas eu acho que cada prefeito de uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, né, mobilizando e que é formadora de opinião para o país inteiro, um prefeito leva essa plataforma, eu acho que nós temos todas as condições de fazê-la prevalecer em nível nacional. Candidato, que legado fica dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e como a sua gestão pode se utilizar desse legado em proveito para a própria sociedade, para a população do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que boa parte do legado para a classe trabalhadora já ficou e sentido na pele de milhares de pessoas que foram removidas, né, que tiveram suas histórias desconstruídas para a criação desses aparelhos, e nós não temos nenhuma segurança da sua utilização futura. Eu outro dia assisti, por exemplo, uma matéria sobre todos aqueles estádios que foram construídos em Atenas, para a Olimpíada de Atenas, só tem um funcionando como campo de refugiado, os outros todos completamente abandonados. Nós já tivemos uma experiência parecida aqui com as obras do Pan-Americano. Nós achamos que, por exemplo, assumindo, nós podemos de fato, né, fazer uma utilização disso que está aí para que eles possam estar a serviço da população, da nossa juventude, para a prática de esportes, para toda uma série de coisas que seria importante, mas do ponto de vista da lógica dessa burguesia que vê o Rio de Janeiro como uma cidade de negócios, nós não temos nenhuma garantia que isso efetivamente vai acontecer, né? As próprias intervenções que foram feitas no centro da cidade foram intervenções que, em algum ponto de vista, mais fez confusão na cidade do que provavelmente atender a necessidade da cidade. O VLT, por exemplo, para mim é um brinquedo do Eduardo Paes, aquele negócio de ir da rodoviária até o aeroporto, mas que não supre de maneira nenhuma as reais necessidades do ponto de vista da mobilidade urbana aqui na nossa cidade, que tem a ver com coisas que eu já coloquei aqui anteriormente. Então, é muito complicado, mas eu acho que cabe à população, através da sua mobilização, da sua organização, fazer com que esses
todos esses gastos enormes que foram feitos com essas Olimpíadas, que poderiam ter sido revertido para a saúde, para a educação, poderiam ter resolvido uma série de problemas nossos, de saneamento, de toda uma série de coisas, que eles possam, de fato, poder vir a ser utilizados pela população. Mas isso vai depender muito da própria população se organizar para isso. Agora, eu queria, né, já que é a última pergunta, não sei se eu vou ter aqui umas considerações finais, eu queria falar rapidinho de duas coisas. Primeiro, é sobre a questão do momento que nós estamos realizando essas eleições, né? Existe uma crise econômica, política e social muito grande no nosso país e nós queremos colocar a nossa campanha a serviço também da luta pelo Fora Temer, fora todos eles, por eleições gerais. Mas não temos nenhuma ilusão de que vai ser naquele Congresso Nacional de Cunhas, Renans e afins que nós vamos ter uma emenda discutindo eleições gerais sendo votada. Nós achamos que para ter eleições gerais nós temos que conquistar isso na rua, com mobilização, com o povo na rua, e por isso também um outro objetivo nosso é colocar a campanha a serviço da unificação das lutas rumo a uma greve geral, que não só derrote as propostas de ajuste fiscal do governo Temer, que é a reforma trabalhista, a reforma previdência, toda uma caixinha de maldades que ele está querendo abrir contra os trabalhadores para que os trabalhadores paguem a crise, mas que derrube o próprio governo. Esse governo é um governo frágil. Saiu um governo que perdeu a legitimidade, e nós nunca defendemos esse governo, pois desde que abriu a crise do impeachment, nós éramos contra o impeachment, mas nós defendíamos o fora todos, tá certo? Fora Dilma, fora Temer, fora todos eles, e continuamos nessa batalha. A nossa luta é pelo fora Temer, fora todos eles, por eleições gerais, que tem que ser conquistada através da participação do povo na rua, através da classe trabalhadora organizada, realizando uma greve geral no país. E para terminar, eu só queria fazer um chamado a todos os telespectadores aí da TV Faixa, todos que estão me vendo aqui, para a gente garantir um Rio para os trabalhadores, contra burguês, lute e vote 16. Eu agradeço muito a sua presença com a gente aqui no estúdio da TV Faixa. Candidato, foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade. E obrigada a você que acompanhou a nossa entrevista e não perca as próximas edições com entrevista com os outros candidatos à Prefeitura do Rio. Até lá!